Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Quero te saudar neste domingo, dia do Senhor, dia 12 de julho de 2020, 15º domingo do tempo comum, desejando que você tenha um dia do Senhor cheio de bênçãos, cheio da graça de Deus, cheio do amor do Senhor, transbordando na sua vida, em todas as pessoas que você ama, aqueles que você encontrar durante todo esse dia. Que hoje, de um modo especial, você faça experiência de Deus. Sinta-se amado e querido por Ele. Sinta-se acolhido pelo Senhor. No início dessa nossa oração, dessa nossa escuta da palavra de Deus e da palavra da igreja, convido você a colocar-se humildemente na presença do Espírito Santo, deixando que Ele possa moldar a sua vontade, moldar os teus sentimentos, moldar os teus pensamentos, dirigir o seu caminhar nesse mundo. Ele que é Senhor, Ele que dá a vida, Ele que procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Foi Ele que falou através dos profetas no passado e continua nos falando hoje através da sua igreja. Ele que quer ser essa luz, esse farol para iluminar o nosso caminho, para nos guiar em nossa estrada. Coloquemo-nos então na presença do Espírito Santo, clamando a sua ação e a sua unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste domingo, 15º do tempo comum, a palavra de Deus que nos é dirigida é de São Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 9. Mateus 13, de 1 a 9. Ouçamos então com bastante piedade esse texto que a igreja nos dirige na sua liturgia hoje, que é a palavra de Deus, que é a palavra que anima, que fortalece, que ilumina
a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse Evangelho do 15º domingo do tempo comum, o Evangelho do semeador, não há dúvida nenhuma que tem muito a nos falar. Numa continuação desse Evangelho, na versão mais longa desse Evangelho, Jesus explica detalhadamente quem são essas personagens que aparecem no Evangelho. O semeador é o próprio Senhor. É Ele que lança a semente. É Ele que coloca na terra a semente. É Ele que deposita a semente do amor, da misericórdia, da graça, da felicidade, do ânimo na terra. E qual é a terra? É a nossa alma, é o nosso coração. Somos nós. Nós somos a terra onde a semente é colocada. A semente é sempre boa. Porque Deus não semeia semente ruim, semente estragada. A semente é sempre boa. A semente é a palavra de Deus. A semente é o amor de Deus. A semente são os dons que Deus nos dá. A semente é o reino de Deus. E a semente é sempre boa. Agora podemos já fazer uma pergunta. O nosso terreno é bom? O nosso terreno é fértil? A nossa vida realmente é suficiente da maneira que está para acolher a semente?
veja que a semente é semeada. Algumas caem à beira do caminho. Os pássaros vêm e comem. Um coração tão endurecido que não deixa penetrar a semente. Um coração tão endurecido muitas vezes pelo pecado, pelos vícios, pela falta de humildade em sentir-se e perceber-se pecador, limitado, extremamente necessitado de Deus, que a semente não consegue nem penetrar. E aí os pássaros vêm e comem. E a semente não produz fruto. Às vezes, essa semente é semeada, mas o terreno da vida da pessoa é como um canteiro de espinhos. A semente até começa a brotar, mas quando começa a nascer, os espinhos começam a sufocar a semente. São os espinhos das preocupações exageradas, são os espinhos das programações que são colocadas tantas vezes no lugar de Deus. São os espinhos do egoísmo, da ganância, que sufocam a palavra de Deus, que leva o indivíduo a cada vez querer mais para si, a olhar cada vez mais para si mesmo, para o seu próprio umbigo, não se preocupar com os outros e não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Alguns caem nos espinhos. O que acontece é que quando as dificuldades vêm, os sofrimentos vêm, tudo aquilo que foi sufocado e não produziu frutos, não consegue ter efeito na vida da pessoa. E a pessoa desanima. E às vezes quer culpar até a Deus pelas situações difíceis que passa, pelos sofrimentos que passa. Algumas sementes caem no meio das pedras. Também ali não conseguem se desenvolver. Estão abafadas por outras coisas desse mundo, submergidas por outras propostas dessa terra, sufocadas por outras pretensões e pretensões ambiciosas desse mundo. Não consegue criar raízes. Funciona como algo artificial. Porque não é raro hoje ouvir as pessoas dizer: eu creio em Deus. Se perguntar, você crê? Ela vai responder, creio. Mas um crer que não tem raiz. Um crer que muito facilmente, através de comportamentos, ideias, palavras que não estão de acordo com o Evangelho, se deixa dominar. E não produz fruto. A semente não produz fruto. Mas existe a semente que cai na terra boa, num coração que está disposto a acolher a palavra, num coração que está disposto
a fazer experiência de Deus. A terra boa significa que a pessoa é perfeita, que nunca erra, que já está pronta. Não. Se já estivesse pronta a pessoa, não precisaria nem da semente mais. Nós só estaremos prontos, irmãos, no céu. Quando chegarmos lá no céu e vermos Deus face a face, lá estaremos prontos. Enquanto vivermos na terra, devemos estar num estado de constante aperfeiçoamento, cada dia sendo um pouco melhor. É essa certeza e essa busca que faz com que o terreno da nossa vida seja um terreno fértil para acolher a palavra, para acolher as bênçãos de Deus, para acolher o amor do Senhor, para acolher o conforto naqueles momentos mais difíceis da vida, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, das perseguições que sofremos, das doenças que temos que enfrentar, das perdas que temos que enfrentar, de pessoas que nós amamos. A semente vai encontrar espaço para frutificar em nós. Se tivermos, primeiro, a humildade de nos reconhecer necessitados de Deus. Depois, a busca constante em praticar o bem. O esforço cotidiano por viver as virtudes e libertar-se dos vícios. Assim, o semeador que semeia sempre semente boa, ao jogar a semente em nós, crescerá e produzirá essa semente muitos frutos. Que Jesus nos ajude então a abrirmos o coração, a alma, para que essa semente cada vez mais cresça e frutifique em nossa vida. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar.